Bem, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre Apocalipse 21, versículo 8. Falamos no vídeo passado, o primeiro ponto, sobre os tímidos. Hoje vamos falar sobre os incrédulos. Convido a você mais uma vez para ler comigo o texto do Apocalipse 21, versículo 8, que diz o seguinte: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo número 8. Estamos falando sobre 8 pontos, 8 características que pode levar o homem a não entrar no reino dos céus. Em contrapartida, tem uma herança em um lugar terrível, um lugar chamado Lago de Fogo, que arde com enxofre, onde o próprio Cristo vai dizer a João, essa aí, João, é a segunda morte. Porque a primeira morte é apenas o corpo físico que parte, que morre, que falece, desfalece, e depois aqueles que morreram vão ressuscitar e ter um corpo glorioso. Mas a segunda morte é uma morte espiritual. É totalmente um distanciamento, totalmente um desprezo eterno que o próprio Cristo dará para esses que rejeitaram a sua palavra, que praticaram essas 8 características, esses 8 tipos de pecado, e estarão agora sendo condenados pelo Senhor a passar uma eternidade em um lugar sombrio, um lugar de choro, de ranger de dente, um lugar de tormento chamado de Gehenna no grego, que quer dizer lago de fogo, inferno de chamas, né? Meus queridos irmãos, nós vamos falar nesta oportunidade, segundo ponto. Nós falamos semana passada sobre os tímidos, aqueles que são que negam a Cristo com as suas ações, né? Que são covardes, que se escondem, que muitas das vezes, por temor da sua própria vida, acabam negando a Jesus, se acovardando. Outros, pelos desejos do mundo e as paixões, começam agora a se agradar tanto do mundo que se torna uma pessoa indiferente à verdade, nega Cristo e agora prefere viver uma vida aparentemente boa no mundão aí afora, no caminho largo, espaçoso, e irão para o lago de fogo. E nesta oportunidade vamos falar sobre o segundo ponto, incrédulos. Palavra essa que nos dá a entender o que? Incrédulo é quem não crê. A palavra já está, obviamente, já se expressando. Mas não crê em quem? De que forma? Quanto aos incrédulos. Está falando de alguém que não acredita no Salvador. Aquele que menospreza as verdades contidas nas páginas da Escritura, que afirma de um Cristo, de um Salvador, e que se mantém indiferente a esta verdade, se torna uma pessoa incrédula, uma pessoa não crédula, não crente, uma pessoa que não crê. Mas essa palavra incredulidade não se refere apenas à pessoa não crer, significa a pessoa não se submeter a uma verdade real, que é Cristo Jesus, né? Às vezes as pessoas até dizem crer e até confessa com a sua própria boca que Jesus é Senhor de verdade, mas nega com as suas ações. Então o coração diz, você é um incrédulo, né? Por causa que até confessa com a boca, mas nega com as obras, as práticas que faz, está cada dia dizendo que realmente não crê em Jesus, que nunca foi regenerado, que nunca foi alcançado pela obra salvadora de Cristo, porque simplesmente não se submeteu a Ele, apenas acredita que Ele existe, crê que Ele existe, que é Deus, mas não se submete a Ele. Essa é a fé salvadora, essa é a fé que vem pela crença verdadeira no Senhor Jesus, que é uma entrega total, que é realmente se entregar para Ele. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler 2 textos. Um falando uma expressão sobre uma pessoa que não crê, como é que é a incredulidade, e o outro falando sobre uma pessoa que crê, como é a crença no Senhor Jesus. Então, queridos, vamos neste momento meditar na Escritura em mais um texto, e se encontra no Evangelho segundo escreveu João,
capítulo de número 7, que tem como epígrafe a incredulidade dos irmãos de Jesus. É verdade, os irmãos de Jesus, os nascidos na sua casa, os irmãos de carne, os irmãos que foram gerados de Maria, consequentemente de José, que era o esposo de Maria, os meio-irmãos de Jesus, porque o pai de Jesus era Deus, é Deus, não era José. Esses irmãos de Jesus eram incrédulos. Né? A Bíblia fala que os seus irmãos eram incrédulos. E aqui o epígrafe está dizendo já a incredulidade dos irmãos de Jesus. Não está falando dos seus discípulos, não está falando dos irmãos de carne de Jesus. Aqueles que estavam com ele, aqueles que nasceram do mesmo lar que ele nasceu. Jesus era o primogênito de Maria. Depois vieram os seus irmãos e conviveram com Jesus durante 30 anos. Jesus não se ausentou do lar paterno, do lar, digamos assim, paterno entre aspas, do lar familiar, né? Porque ele era filho de Deus e não filho de José. E ali ele passou toda a sua vida ali trabalhando juntamente com José, juntamente com a sua mãe Maria e com seus irmãos. E será que Jesus não transmitiu algo ali para seus irmãos que mostrava que ele era diferente, que ele era Deus, que ele era o Messias prometido? Certamente que sim. Mas mesmo assim, os seus irmãos aqui vai se apresentar aqui como alguém que não crê que ele é o Messias. Veja bem, o que diz em João, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 5, para ficar bem entendido. Versículo 1, capítulo 7 de João diz: E depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Disse-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Vá lá, se apresente, rapaz. Mostre se você sabe fazer alguma coisa, então faça lá. Mostre o seu poder, mostre o que você faz. Simplesmente seus irmãos estavam querendo que Jesus fosse lá e se ostentasse alguma coisa, mas eles não criam que Jesus estava ali não se ostentando, mas fazendo a obra de Deus, se apresentando como Messias, como Salvador, como a solução para o pecador ter o direito à salvação, à vida eterna. Então ele se expressa com arrogância, querendo que Jesus fosse lá e se apresentasse naquela festa dos tabernáculos, era a festa que tinha muita gente, que era a festa das cabanas dos tabernáculos, era a festa que vinha pessoas, milhares de pessoas de fora, judeus espalhados nos 4 cantos da terra, que vinha, se apresentava nestas festas que se tinha todo ano, e lá era muita gente, né? E ali era uma grande oportunidade de realmente de Jesus se revelar ali, mostrar que ele era o Messias, só que seus irmãos estavam tentando ele, e seus irmãos estavam aconselhando ele para que ele fosse lá e se revelasse como Messias. Seus irmãos estavam tentando Jesus para que fosse lá e se apresentasse, mostrasse poder, aquela coisa toda. Mas eles não acreditavam que Jesus era Deus, era o Filho de Deus, não. Por isso que Jesus vai repreender no versículo 6, né? Disse depois Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Jesus está querendo dizer: eu sei quando será a minha hora que eu devo ir, que eu devo me revelar para o povo, né? Então a gente vai ver aqui que os irmãos de Jesus, está bem claro, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, mas convivia com Jesus, andava com Jesus, via o que Jesus fazia, participava da mesma mesa que Jesus participava. E isso aqui, meus irmãos, é muito forte. Os irmãos de Jesus participavam da mesma mesa que ele comia, e eles comiam junto. Mesmo assim, eles não criam que Jesus era Deus, que Jesus era o Senhor, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Messias prometido pelos profetas, pela lei afirmado, a semente da mulher, porque não teve semente aqui, não teve o homem, não teve ação do homem, é a semente da mulher, apenas Maria, que recebeu do Espírito Santo, a semente que veio de Deus, o Espírito Santo que gerou Jesus dentro de Maria. Então só tinha aqui a semente da mulher, prometido em Gênesis 3. A conclusão de toda aquela profecia era o Cristo encarnado ali, era o Verbo encarnado, Jesus
que era apenas a palavra que diz João no capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de justiça e de majestade. Queridos irmãos, Jesus Cristo é o Senhor, é o Verbo encarnado, é o Filho de Deus, ele merece toda a crença. Devemos participar da mesa do Senhor. Hoje é o culto de Santa Ceia. Vamos estar participando da mesa do Senhor, mas não com incredulidade, com muita certeza de que o nosso Messias está ali presente. Ele é o Senhor, ele é Deus. Os irmãos de Jesus participavam das refeições e não criam em Jesus. A gente vai ver que mais tarde, depois da ressurreição, a gente vai ver a expressão de Tiago, irmão do Senhor, a qual escreve a carta ali a Tiago, carta que leva o nome de Tiago. É esse irmão de Jesus, certamente que ele se arrependeu e se converteu, creu em Cristo como Messias. Mas antes não, no começo eles não acreditavam, eram incrédulos, eram indiferentes de que Jesus era o Messias, apenas via Jesus como alguém muito famoso, alguém que fazia as coisas diferentes dos demais, e queria que Jesus se apresentasse, se ostentasse, ele mostrasse a sua grandeza, mas ele não cria que Jesus era o Messias, né? Agora vamos, para nós finalizar esse estudo, essa exposição da palavra sobre incredulidade, nós vamos agora finalizar com este texto que se encontra no livro do Apocalipse, ou melhor, em Atos dos Apóstolos. Glórias a Deus. Vamos falar sobre os que creem. O crer, né? Nós falamos de alguém que não cria, alguém que é incrédulo, alguém que é indiferente, que às vezes até está próximo do Messias, próximo de Jesus, às vezes participa de uma igreja, de uma comunidade, mas mesmo assim não cria, não crê, melhor dizendo, em Jesus. Por que não crê? Mas não está lá na igreja, não está lá aparentemente adorando, louvando a Deus, mas muitas vezes o coração deles é só o egoísmo, é somente a presunção. Ele está ali porque ele se sente bem ali se apresentar. Às vezes pessoas que pregam, que cantam, faz parte de conjunto, faz parte até mesmo do ministério. Então ele está ali porque eles acham bom aquilo ali. Mas no fundo, eles não estão nem aí para Jesus. Eles não creem de fato que Jesus é Deus, é o Messias, o Salvador. Eles não têm uma vida com Deus porque não creem de fato. Eles não creem para se submeter. Eles apenas creem para estar ali, mas não se submetem à sua vontade. Então é um crer artificial. É um crer aparente. É um crer como Jesus repreende os fariseus e diz: vocês são sepulcros caiados. Se apresenta por fora muito ornamentada, muito bonito, mas por dentro é um podridão. Só existe maldade, adultério, prostituição, a lascívia, desamor ao próximo. Jesus disse: vocês são filhos do diabo, porque se vocês fossem filhos de Abraão, não procurariam me matar. Vocês estão querendo me matar, vocês não têm por Deus o seu pai, nem muito menos Abraão. Vocês são filhos do diabo. Eram aqueles que aparentemente criam em Deus, mas não cria de verdade. Era incrédulo, era indiferente. O sumo sacerdote disse que era necessário um morrer pela nação, ou seja, ele afirmou que teria que Jesus morrer, porque Jesus estava se apresentando, o povo estava seguindo ele estava com medo dos romanos, do imperador do César vir lá e prejudicar a mordomia deles ali, porque eles estavam com medo de perder as suas regalias, entendeu? Preferindo que Jesus fosse morto. Esse aí estava crendo em Deus. A Bíblia diz: não matarás, em Êxodo capítulo 20, versículo 6, o sexto mandamento: não matarás. E eles quiseram matar Jesus, de fato levaram Jesus a ser julgado e condenado. Jesus assim o permitiu para que se cumprisse as Escrituras. Mas eles não criam em Jesus como Messias, e nem em Deus como sendo o seu Senhor, porque não se submetia, era só aparentemente uma fé aparentemente. Era uma religiosidade fajuta, falsa. E isso é perigoso. Isso é perigoso porque estamos vivendo os últimos dias, e esses últimos dias, disse o próprio Jesus, usando o apóstolo Paulo, que seria marcado por grandes apostasias, por grande esfriamento. Pessoas estariam totalmente equivocadas, com
falsos ensinos, com heresias, que seria doutrinas de demônios. Isso tudo aconteceria nos últimos dias, né? E isso tudo, quando acontece, o que surge então? A descrença. A descrença, as pessoas não querem mais acreditar, está tudo banalizado. As igrejas aderindo às modas do mundo, aderindo aos costumes, se tornando em semelhança ao mundo. E aí alguém que está no mundo, que até queria servir a Jesus, olha e não, eu não vou para essa igreja, porque aqui tá a mesma coisa, né? Mas deixando bem claro, meus irmãos, que os remanescentes do Senhor ainda continuam de pé, que os verdadeiros ainda continuam despontando. Pastores, homens, mulheres, crianças, jovens, que faz a diferença, ainda continua expressando: eu creio, eu estou esperando, eu estou aguardando a eminência da vinda de Jesus, ele vai vir e eu estou vigilante, eu estou esperando em santificação e reverência, sabendo que a nossa salvação não é pelo nosso esforço, mas que quem é de Deus tem que ver a santificação, reverência e buscar sempre uma vida esforçada assim em fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, há um perigo muito grande nesses últimos dias de ter pessoas que confessavam a Cristo se tornarem incrédulas, indiferentes às verdades, por causa das paixões, do desejo do mundo, por causa das influências que o diabo está aí cada vez mais oferecendo, coisas que aos olhos parecem ser boas, atraentes, e muita gente estão realmente negando, perdendo a fé, negando Cristo, e se afundando e perdendo a fé, ficando em descrença, desacreditando do Senhor Jesus, que Ele é Deus, né? Mas para finalizarmos, o vídeo está ficando grande, vamos ler o capítulo de Atos Apóstolos, capítulo 4. Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Primeiro ponto para alguém que crê em Jesus: ele não é egoísta. Alguém que crê em Jesus é alguém que tem tudo em comum com o povo de Deus. É alguém que está sempre buscando a estar junto, estar unido, se preocupando com o seu irmão, entendeu? Buscando sempre ajudar de uma forma que puder ajudar, entendeu? Seja com a palavra, com um abraço, com um aperto de mão, seja com um sorriso. Às vezes um sorriso faz a diferença, a gente ajuda alguém que está sofrendo, entendeu? Tem tudo em comum, o desejo é servir a Deus e amar uns aos outros. E a gente vai ver o versículo 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Segundo ponto de alguém que crê em Cristo, é alguém que testemunha de Cristo. É alguém que não se envergonha do Evangelho de Paulo, é o poder de Deus. É alguém que anda e vive a sua vida para demonstrar que é cristão, que serve a Deus, que Jesus Cristo de fato veio ao mundo como sendo o Cordeiro de Deus para salvar a salvação mediante a cruz, e ele breve vai voltar e vai vir buscar a sua igreja, o seu povo, ou seja, testemunhar da ressurreição de Cristo, testemunhar. Alguém que crê no Senhor, ele testemunha de que Jesus veio, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, assumindo a sua majestade, o trono de glória, mas que a promessa é que ele vai vir buscar a sua igreja, testemunhar de Cristo. Alguém que crê no seu Jesus é alguém que testemunha. Alguém que testemunha com o seu viver, com o seu proceder, entendeu? Com o seu falar, com o seu agir, com o seu andar, com o seu se vestir. Alguém testemunha: Cristo vive em mim. Eu sou diferente. Ele vai vir buscar a minha vida, vai me levar para junto dele. Ele precisa me encontrar vigilante, ele precisa me encontrar como uma noiva adornada, como uma virgem pura, uma virgem que não se contaminou, que não traiu o Senhor Jesus com o mundo, que não trai o Senhor Jesus com os desejos do mundo, com as concupiscências do mundo. Alguém que se mantém reservada em purificação, em santificação, aguardando o noivo, aguardando o esposo, o Senhor Jesus, que é o noivo, o esposo da igreja. Entendeu? Esses de fato
crê no Senhor Jesus. Porque estão testemunhando isso. Alguém dizer eu creio no Senhor Jesus de boca, e aí a gente vai ver a vida dessa pessoa totalmente indiferente com o que a palavra diz. Na verdade, essa pessoa continua ainda na incredulidade, nunca conheceu Jesus, nunca soube quem de fato era Jesus. Mas alguém que crê, está dizendo aqui, e era o coração e a alma da multidão, a alma falando de pensamento, mente, raciocínio, pensava igual dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Quem crê em Deus não existe mais aquele egoísmo de pensar só em si, de querer subir no ministério, às vezes pisando no outro, de dizer eu sou do conjunto A, vamos fazer mais diferente para a gente mostrar que somos melhor que o conjunto B. Tá entendendo? Não. O coração dos que criam que era um coração. Eles pensavam igual, eles pensavam um no outro, eles pensavam sempre em estar todos bem, todos juntos, todos participando da congregação dos santos ali, da comunhão perfeita de Cristo Jesus até a sua vinda. Meus queridos irmãos, fique com esta palavra. Glória a Deus. Segundo ponto de alguém que não entrará no reino dos céus é alguém que é incrédulo. É alguém que se porta indiferente com as escrituras. Alguém que crê do seu jeito. Alguém que não se submete às verdades contidas na palavra. Alguém que não quer obedecer os ensinamentos dos apóstolos. A Bíblia se define o Novo Testamento, que é onde falamos sobre a graça, a nova aliança. A antiga aliança falava sobre as profecias, tanto da lei como das profecias dos profetas, que se referia ao Messias, ao plano de salvação para o homem. Mas o Novo Testamento se refere e se destaca em 2 pontos: Evangelho e doutrina. Anunciamento do Messias chegando para salvar a humanidade mediante a cruz, e os seus ensinamentos para aqueles que são salvos, para cada dia viver o ensinamento de Cristo com a sua vida, demonstrando que realmente você creu nele, que realmente você está aguardando a sua vinda. Fique com esta palavra, meus irmãos, que sejamos cada dia mais crente. Disse Jesus a Tomé: Tomé, você viu e creu, Tomé, mas bem-aventurado aqueles que nunca me viram, mas todavia crerão. Nós não vimos o Senhor Jesus ainda, mas um dia o veremos face a face. Um dia o contemplaremos assim como Ele é. O veremos. Fique com esta palavra, meus irmãos. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela é digna de toda aceitação. É a verdade que nos revela um Cristo, um Salvador maravilhoso, que nos redimiu dos nossos pecados, que nos perdoou, que nos transformou, nos regenerou e nos fez uma nova criatura para andar em novidade de vida, e nos orienta cada dia pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo que habita em nós, que testifica com o nosso espírito que em breve ele vai voltar. Maranata, Jesus voltará um dia. Prepara-te, Israel, povo de Deus, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Que Deus abençoe. Que Deus em Cristo nos dê graça para continuar crendo, perseverando nesta fé e levando esta palavra aos corações de milhares de pessoas para que creiam e acreditem de coração verdadeiro de que Jesus é Rei, é o Senhor, é o nosso Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Fique com a paz do Senhor. No próximo domingo, se Deus permitir, estaremos dando continuidade à exposição deste versículo de Apocalipse 21, versículo 8, para a glória do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor.